gente chegou no terceiro bloco desse programa Urbanidades hoje. Programa que fala de nutrição, fala de um monte de coisa ligada à comida. Infelizmente, coisas que a gente tem que refletir a respeito e percebe sempre que reflete um pouquinho a respeito que está comendo errado, né? E o pior é que cada vez mais cedo isso acontece, né? Eu nunca vi tanta criança obesa como hoje em dia, né? Infelizmente. E isso é um resultado do quê? É o resultado dos maus hábitos alimentares, né? Na verdade, quem são os parâmetros para as crianças? Os pais. Sim. E aí a gente vê que os pais não têm uma alimentação muito adequada, as pessoas de uma maneira geral, né? E os filhos, eles olham aquilo que o pai e a mãe comem para comer também. Então, inicialmente é isso. Depois, aí ele começa a ir para a escola, começa a ver os colegas, que também não comem direito. Então, ele começa a ter um monte de parâmetros que não são tão adequados. Televisão mostrando algumas coisas também, não tão legais. Pode somar isso, o fato, às vezes, a criança fica sozinha, uma parte do período em casa. Fica sozinha. E aí, o que a mãe vai deixar lá? Vai comprar um miojo, colocar na geladeira, ou vai colocar no armário e fala assim, faz um miojo, né? Exatamente. Acaba deixando essas coisas que são práticas, mas que muitas vezes não são saudáveis, né? Sim. Então, toda essa questão do tempo, da falta do tempo, isso acaba colaborando mesmo, né? E aí, então, você está me dizendo o seguinte, quem está na área urbana e que vive nessa correria, tem que dar um basta em algum momento e rever tudo. Tem que rever algumas coisas, sim, é importante. Algumas coisas precisam ser substituídas, você tem que diminuir o consumo, porque não... E aí, como é que você faz para falar para uma criança assim, ó, não vai num fast food? Não, a gente, na verdade, nem fala para ela não ir ao fast food, a gente pede para ela reduzir a frequência que vai ao fast food, né? Porque fica difícil ela nunca mais ir, isso não tem cabimento, né? A gente vai falar isso, ela vai olhar pra gente e vai Você não vai mais tomar chorar, refrigerante, você não vai mais ao fast food. O que a gente fala é que ela tem que reduzir, né? Porque muitas crianças já chegam pra gente não só com excesso de peso, colesterol alto, Sim. pressão alta, Sim. muitas vezes até um início de um diabetes, que a gente chama do diabetes tipo 2, que está relacionado com a quantidade de gordura corporal, que não é aquele diabetes juvenil, mas é aquele diabetes que já está associado com a obesidade. Numa criança é muito precoce isso. E aí os pais realmente precisam. É responsabilidade dos pais isso, né? E muitas vezes o pai fala assim, mas eu não vou deixar de comer isso porque o meu filho não pode. Não, ele tem que deixar de comer sim. Porque ele é um parâmetro para o filho, né? Então, alguns sacrifícios precisam ser feitos. Não tem como não fazer dessa forma. Como que você vai comprar uma coisa e vai falar, eu compro, mas você não come? Isso é só pro papai, né? Isso é só pro papai. Assim fica difícil negociar, né? Fica difícil. Não dá. Vocês no ambulatório atendem crianças Atendemos crianças e a gente tem... toda semana tem criança e adolescente ali procurando a gente. A grande maioria já com excesso de peso. Bom, eu tenho uma lista enorme de perguntas aqui, eu vou tentar selecionar algumas que me são mais interessantes. No intervalo a gente comentava, né? Algumas pessoas que até se acham mais saudáveis, né? E resolvem procurar, porque assim, eu estou imaginando que não são só pessoas que estão com questão de obesidade ou problemas de saúde que procuram ambulatórios, alguns que estão num processo já de melhorar sua performance física também querem esse tipo de acompanhamento, né? Também querem. E elas não vêm eventualmente com complementos alimentares ou essas coisas que o pessoal compra quando vai para academia? Como é que você vê isso? Então, infelizmente hoje também, essas pessoas que vão às academias, além de elas terem um plano de atividade física, elas também muitas vezes são orientadas a consumir esse monte de suplemento para melhorar a performance. Só que essas pessoas que vão para uma academia, elas não são atletas de alto rendimento, né? Elas estão ali para melhorar a questão da saúde. Então, fazer uma musculação, fazer um exercício aeróbico e melhorar a saúde. Mas elas estão preocupadas em ganhar rapidamente massa muscular e ficar como atletas de alta performance. E isso não é muito legal, né? Mas às vezes, ou talvez não, mas assim, esses suplementos também não chegam numa forma desejada antes do tempo? Ou eu estou errado? Depende do suplemento, né? Tem alguns deles que as pessoas prometem coisas que na verdade não cumprem. Eu estou falando de suplemento, não de coisas que são mais perigosas do que isso. Sim. Mas mesmo o suplemento, muitas vezes não tem necessidade dela consumir. Se ela tiver porque muitas vezes ela quer consertar uma coisa, mas dá para consertar pela alimentação primeiro. Eu sempre falo que a alimentação saudável a gente compra na feira, né? E algumas coisas no mercado. Não precisa ficar comprando esse monte de cápsula para isso, cápsula para aquilo. Sim. Eu acho que a gente tem que consertar a alimentação de base primeiro. E depois, se houver necessidade,
a gente vai ver uma cápsula, um complemento. Eu Tá. vejo dessa forma, né? Tá, interessante. A outra coisa que a gente trouxe aqui agora são aqueles que, hoje se fala muito dessa questão de você não comer mais carne ou reduzir a ingestão Verdade. de proteína animal. Como é que você vê isso? Então, eu acho. Bom, tem aquela pessoa que agora tem umas pessoas que são veganas mesmo, que não comem absolutamente nada de origem animal. Então, não comem nem o queijo, não tomam nem o leite, é vegano mesmo. Ovo, nada? Nem ovo. Que aí tem aquele ovo lácteo, que aí come um ovo e toma um leite, por exemplo. Mas o vegano mesmo, não. Ele não come nada de origem animal. E existem algumas proteínas e alguns outros nutrientes que eles estão presentes nos alimentos de origem animal. Sim. Então, dependendo da situação, a gente tem que, às vezes, entrar com algum tipo de suplemento para essas pessoas que são veganas mesmo. Mas aí, então, tá, eu de leigo Aí estou te teria que perguntando ser, assim, esse vegano em si é quase que uma postura ideológica, vamos dizer assim. Em alguns casos acaba sendo uma Porque postura ideológica não é uma mesmo. questão do minha esposa, por exemplo, tem dificuldade de comer carne vermelha. Passa mal. Ela come Sim. frango, peixe, mas carne vermelha passa mal. Então, até dar uma mordidinha se quiser, não é que ela tenha alguma relação de não gostar de carne, ele faz mal. Certo. Mas tem gente que não, né? Que é uma questão ideológica. Não, porque o animal... Tá. Isso, aí tem essa questão do animal sofrer, aquela Sim. coisa. E aí já não come nenhum tipo de animal, né? Nem a carne bovina, a carne vermelha, nem a carne branca, nem o peixe. Ok. Porque todos passam por um processo de sofrimento. Sim. Então tem essa questão ideológica mesmo. Tá um pouco meio moda isso, né? E aí Mas isso afeta... Imagino eu que afeta a própria eficácia de uma dieta ou não? Porque aí ela vai faltar coisa. Então, né? aí, nesse caso, dependendo da situação, a gente entra com alguns suplementos via cápsula mesmo, né? Porque não vai ter muitas vezes, né? Então, a gente tem que acompanhar um pouco melhor essa postura. essas pessoas, né, no caso. Tá. Para acabar, essa questão da cobrança excessiva que a pessoa faz sobre a relação do corpo. Tem um corpo, estou sempre gordo, estou sempre acima do peso, por mais que não esteja. Como é que você trata isso? Então, às vezes existem algumas pessoas que elas acabam ficando, isso começa a ser uma obsessão, né? Sim. Torna-se uma obsessão. E isso pode tornar-se um transtorno. Né, um distúrbio de comportamento alimentar. E a gente pode até chegar aí numa coisa um pouco mais grave, de uma anorexia, né, de uma bulimia, onde a pessoa começa sempre a se ver como uma pessoa acima do peso, mas na verdade ela não está. Então, aí a gente, quando são casos mais graves assim, aí a gente tem que entrar com uma... pessoas chegam para você aqui no ambulatório e falam assim, olha, estou me sentindo tão gorda. Aí a pessoa fala, como assim? Já, e a gente conversa com a pessoa, né? Às vezes não são casos graves a ponto de você já diagnosticar um distúrbio, né? Tá no comecinho ainda, aquela coisa ainda dá pra gente consertar. Se for uma coisa muito mais grave, aí a gente precisa encaminhar para uma equipe multidisciplinar. Claro. Porque esses transtornos, o nutricionista sozinho não resolve de jeito nenhum. São casos mais graves, né? O ambulatório aqui da universidade, ele tem a supervisão sua, é isso? Isso, eu sou responsável. Tá. Agora, só eu de professora lá. Desde 2001 que existe o ambulatório, e desde 2001 que eu sou responsável por ele, né? Muito bom. Então, já passou muita gente por ali, né? Vou visitar vocês lá. Pode ir. Olha, mais informações sobre o ambulatório de nutrição estão no portal da Unisantos, www.unisantos.br. Não tem custo, não é isso? O atendimento é gratuito. É gratuito para a comunidade e eu acho que vocês têm que desfrutar disso e ter uma vida sadia. Eu vou tentar. Obrigado pela tua presença. Obrigada. Semana que vem a gente volta com mais um programa Urbanidades. Até mais.